Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Antes de eu passar pelo encontro, eu não sabia, eu já tinha frequentado outros templos, outras igrejas, mas eu não sabia realmente o poder da palavra que há na Bíblia. Quando eu passei pelo encontro, quando a gente levanta para dizer o que a gente quer que muda, a primeira coisa em mim que eu disse foi sobre soberba. Há 2 anos atrás, eu não sabia que o meu filho era autista. Passava vários problemas com ele, não frequentava a escola, muitas coisas em casa aconteciam. E aí, quando eu passei pelo encontro, foi uma maneira de Deus começar a me moldar, começar a quebrantar meu coração e enxergar o mundo de uma outra maneira. Hoje, pela manhã, eu fui no serviço do meu marido buscar umas ferramentas para entregar para uma outra pessoa. Encontrei uma mãe falando com meu marido sobre o filho dela que é autista. Tudo que ela relatou era o que acontecia com meu filho. Graças a Deus, já faz 1 ano que ele está indo bem. Começou a falar. Hoje ele consegue fazer a maioria das coisas sozinho. Ainda depende um pouco de mim, mas hoje ele consegue fazer a maioria das coisas sozinho. E eu relatei para a mãe tudo o que eu passei. Aí ela falou, não é possível, seu filho não está tão tranquilo assim. O meu marido estava do lado, ele falou, hoje meu filho é uma outra pessoa. Os pastores aqui acompanharam o Miguel, a irmã Suelen aqui também, que é a minha líder, também acompanhou ele. E teve um dia na célula, que eu fiquei até feliz e hoje ainda eu me emociono quando eu lembro, que foi quando a irmã Suelen olhou para o meu filho e falou assim, Miguel, na próxima quarta-feira é você quem vai orar. Aquilo lá encheu o coração dele de tanta felicidade, que ele começou a gostar mais de ir para a fono só para ele poder orar. Sei que no meio do caminho a gente desiste, a gente enfraquece. Somos carnes. A luta vem, ela vem para te derrubar. Só que quando ela vem para te derrubar, tem um Deus grande e tremendo que fala, filha, você não vai cair agora. Agora vai ser a hora que eu vou te levantar, eu vou te fortificar. Em meio a toda essa pandemia, que eu pensava que estava sozinha, hoje eu vejo quão grande e quão maravilhoso Deus é. Os nossos pastores cuidam da gente. A nossa líder também que está aqui atrás, ela cuida. Eu que às vezes sou turrona e não chego nela e falo, ô Sueli, está acontecendo isso e isso. Mas eu sei que se eu correr para ela, eu sei que ela vai ter uma palavra de conforto e um abraço para me dar. Então é isso que eu deixo para a igreja. Quando a gente é liderado, quando a gente é pastoreado por pessoas que acreditam na palavra do Senhor e creem que Deus pode fazer um milagre, as mudanças acontecem tanto fisicamente quanto espiritualmente. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Tu és santo e tu és tremendo, Deus. Eu quero aqui agora fazer um momento da oferta e dos dízimos. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, pegue ele na sua mão. Eu gosto de citar o Salmo 23, que ele é o nosso pastor. Que ele não deixa faltar nada. Que ele cuida nos mínimos detalhes. Acho que há uns 3 meses atrás, eu tinha algumas contas para pagar. E eu sou meio bagunçada com dinheiro. Eu vou pegando dinheiro, socando dentro da carteira. Eu ando com a bolsa de um lado para o outro, que eu sei que está tudo ali misturado, mas eu sei que eu tenho contas a pagar. E eu tinha um valor a ser pago num cartão. E eu não tinha esse dinheiro completo. Eu peguei e falei, Senhor, mas eu vou dizimar. Não vou nem mexer na carteira e contar quanto sobrou. Eu sei que eu tenho que dar o dízimo. Eu entreguei o meu dízimo e descansei. Fomos ao mercado e eu voltei a usar o dinheiro que estava na carteira. E eu disse, Senhor, eu já não tinha nem o dinheiro para pagar o cartão completo. Como é que eu vou fazer? Falei, mas Senhor, eu não vou nem abrir a carteira, eu vou esperar. Quando chegou o dia de pagar o cartão, que eu peguei, abri a carteira, falei, agora chegou a hora de levar o susto. Agora chegou a hora de chorar, de se desesperar. Quando eu abri a carteira, exatamente o dinheiro de eu pagar o cartão, a ida e a volta, estava dentro da minha carteira. Suelen, alguém colocou? Não. Deus faz umas coisas que não tem explicação.
Eu não tinha pegado mais nenhum dinheiro. Eu só tinha tirado. Deus, Ele cuida nos mínimos detalhes. Só que eu vim, entreguei o meu dízimo e disse: Senhor, o Senhor sabe o que eu tenho que cumprir. O Senhor sabe que não está no meu nome, então eu tenho que cumprir. Entreguei o dízimo e descansei. Quando eu fui ao mercado, eu disse: eu não vou contar quanto tem na carteira, mas eu preciso levar o alimento para minha casa, para minha família. E Deus, Ele operou o milagre. Eu paguei a conta, cheguei em casa, contei para a irmã Luana, contei para o pastor e disse: eu não sei o que Deus fez, mas uma coisa é certa. O dinheiro dentro da carteira, Ele multiplicou e eu paguei a conta, consegui ir no mercado. Dizimei sem o pesar no coração. Se você pegar o seu dízimo e dizer: eu tenho que dizimar, eu sou obrigado a dizimar, perdão, mas você não vai abraçar um milagre. Se você se levantar e vir ofertar simplesmente porque você quer se mostrar que você vai ofertar, você não vai abraçar o milagre. Mas se você fizer com o coração aberto, não querendo se mostrar, mas dando o seu melhor, não para o homem, mas para Deus, é certo, a recompensa, ela vem. Se coloque sobre os seus pés. Alguém pode me ajudar aqui? Pegue sua oferta na mão. Senhor, eis aqui a tua noiva. Coloca as tuas mãos, Senhor. Supre a necessidade, Pai. Nos coloque, Senhor, um coração aberto, abençoador, para abençoar a tua obra, Senhor. Não, Senhor, esperando nada de ti, mas sim plantando uma semente. E sem que te prensamos em uma parede, dizendo o que fizemos. Mas uma coisa é certa, e a tua palavra nos dá respaldo, que quando plantamos, vamos colher. Aquilo que plantarmos, vamos colher, Pai. Coloca as tuas mãos. Estamos, Senhor, em tempo de crise. Mas eu aprendo, Senhor, que em tempo de crise é tempo, Senhor, de abrir a terra. É tempo, Senhor, de colocar a semente, regar. Porque quando o tempo da crise for embora, o sol raiar, iremos colher, Pai. Coloca as tuas mãos, em nome de Jesus. Pode trazer a tua oferta. Aleluia. Amém? Sem demoras, chegamos no momento da palavra. Eu creio sem sombra de dúvida que Deus vai falar com você, que Deus vai falar com a sua noiva. Eu convido a pastora Bia para tomar o seu lugar. E as palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor. Graça e paz, queridos. É uma honra, é uma bênção estar aqui nessa noite. Nessa noite não, né? Nessa tarde, perdão. É o hábito de ministrar à noite, né? E quero pedir para o pastor André colocar um louvorzinho, por favor. Que nessa tarde, se você abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo de Deus completar a obra que Ele já começou na sua vida e na minha vida, eu creio que você vai sair daqui uma pessoa transformada. Se nessa tarde você abrir o seu coração para que a palavra do Senhor entre no seu coração e transforme a sua vida de uma vez por toda, eu creio que essa crise, como foi ministrado aqui, ela não vai se apoderar de você.
Para você que está em casa, quero nessa hora convidar você a fechar os seus olhos. Se você está aí no seu sofá, eu não sei que estado que você está, se você está na sua cama, chorando nessa hora, desesperado, sem saber o que fazer. Você que está aqui também, feche os seus olhos. Eu não sei o que tem tirado o seu sono. Eu não sei o que tem tirado a sua tranquilidade. Eu não sei o que tem roubado a sua paz. Mas nessa tarde, como boca de Deus, como profeta neste lugar, eu quero profetizar na sua vida e declarar que a voz do Senhor será maior sobre a sua mente, sobre a minha mente, sobre a sua mente. O que vai prevalecer é a voz do Senhor. Você que está aí na sua casa nessa hora, seja tocado pela voz do Senhor. Eu repreendo agora toda voz que não vem do Senhor, toda voz maligna, toda voz ao contrário às palavras, os princípios do Senhor. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. E eu declaro que o medo, eu declaro que a voz que tem trazido desespero, angústia no seu coração, angústia para a sua alma, nessa hora eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. E aonde você estiver neste momento, coloque as mãos sobre o seu coração e declare para o Senhor nessa hora: Senhor, eu declaro o meu coração nessa hora consagrado a Ti, Senhor. Coloque as suas mãos sobre a sua cabeça nessa hora e declara: Senhor, os meus pensamentos são os Teus pensamentos. Pai amado, eu declaro que sobre a minha mente está, Senhor, a Tua presença. Sobre a Tua mente estão os Teus projetos. Em nome de Jesus, declara, queridos, que sobre a sua mente está a presença do Senhor. Quem domina a nossa mente é o Senhor. Coloque as mãos sobre os teus ouvidos nessa tarde e declara em alto e bom som que você nessa tarde vai passar a ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor prevalece sobre os nossos ouvidos. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre estes ouvidos nessa hora, ouvidos ungidos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Declare aonde você estiver que os teus ouvidos são consagrados ao Senhor. E toda voz maligna nessa hora, eu declaro repreendido, caído por terra em nome de Jesus Cristo. E que o sangue do Cordeiro venha agora ser passado sobre os nossos ouvidos, trazendo a libertação do nosso ouvir nessa tarde. Senhor, em nome de Jesus, Tu tens liberdade agora, Senhor, em nossos corações. Tu tens liberdade, Senhor, sobre as nossas mentes. Tu tens liberdade, Senhor, sobre os nossos ouvidos. Tu tens liberdade, Senhor, sobre o nosso falar. Profetiza onde você estiver, que a sua boca é consagrada. Profetiza que sobre a sua boca vai jorrar rios de bênçãos, águas que fluem do trono de Deus. Essa é a tarde que o Senhor preparou para a nossa libertação. Ouviremos a voz do Senhor e o inimigo não irá dominar mais as nossas vidas. Todo medo de todas as vozes estranhas, como autoridade, profeta do Senhor, eu declaro que como o sol que está raiando lá fora, eu declaro o fogo de Deus, eu declaro o fogo consumidor, que Ele venha destruindo essas vozes malignas que têm nos paralisado, vozes que têm colocado medo dentro do nosso ser. Que a nossa alma nessa tarde abençoada seja tocada, seja liberta pelo Espírito Santo. Oh, Papai amado, nós queremos Te agradecer, Pai, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Pode se assentar, você que está aqui. Que bênção, que tarde gostosa, que tarde abençoada. Eu estava aqui sentada recebendo
Desde a hora que eu cheguei nesse lugar, o Senhor está falando aos nossos corações, querida igreja. O Senhor, Ele nos trouxe aqui nessa tarde para falar conosco de uma maneira muito especial. O Senhor, nessa tarde, quer nos ensinar a mim e a você a ouvir a voz dEle. Não há outra voz mais linda que nós possamos ouvir, a não ser a voz do Senhor Jesus. E muitos de nós, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, estamos ouvindo muitas outras vozes que têm nos levado à depressão, têm nos levado a pensamentos que não são do Senhor. E nessa tarde, o Senhor, Ele vai falar comigo e com você de uma maneira muito especial. E desde já eu quero convidar você que está aqui, você que está em casa, a abrir a tua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Oh, Jesus. Se possível, pode deixar o louvor, viu, pastor? De fundo, por favor. Eu sou movida pelo Espírito Santo de Deus, através do louvor. Então, quero dizer para você que o Senhor me ministrou meu coração com essa palavra. Tem falado comigo bem antes da pandemia. Duas coisas que o Senhor tem falado comigo é sobre o medo e sobre ouvir outras vozes. Essa ministração que eu estou trazendo aqui hoje, o Senhor falou comigo 4 meses atrás. E eu não entendia porque eu estava buscando uma palavra numa direção e o Espírito Santo me conduziu a outra. E hoje Ele me fez lembrar sobre essa palavra que Ele tinha entregado ao meu coração. Então, o Senhor aqui em Gênesis 3, verso 9, uma passagem super conhecida, o Senhor, Ele fala: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Amém? Até aqui. E para o conhecimento de todos nós, a maioria de nós já sabemos do que se trata esse versículo, da desobediência de Eva e o descuido de Adão. Deus falou para Adão: cuide de tudo que há no jardim, inclusive da Eva. Mas ele não foi muito obediente, ele não foi vigilante. Muitas das vezes o Senhor nos dá uma ordem, nós não somos vigilantes. O Senhor, Ele diz para nós: ore e vigie ao todo tempo. Nós estamos em um mundo na qual é necessário vigiar. É necessário nós estarmos atentos como filhos do Senhor. E o Senhor, Ele fala aqui no versículo 9: e chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou. Perguntou Deus, na viração do dia ali, Ele vinha e Ele conversava com Adão. Ele se apresentava a Adão. Que privilégio Adão e Eva tinham naquele tempo de ser visitado pelo Senhor. E um belo de um dia, o Senhor chega diante dele e pergunta para ele. Deus chega e chama Adão. E chamou o Senhor Deus ao homem e ele lhe perguntou. Deus fez uma pergunta para Adão: onde estás? E hoje a primeira pergunta que eu quero dizer para você, queridos, que está em casa, você que está aqui na igreja, aonde você está? Você pode estar aqui nessa tarde, aí na sua casa, mas os teus pensamentos, por causa das vozes que nós temos ouvido, nós podemos estar em outros lugares através dos nossos pensamentos. Aonde tu estás? É a primeira pergunta que o Senhor faz para mim e para você nessa tarde.
E a resposta para essa pergunta é: deveríamos estar na presença do Senhor, confiando, acreditando nas promessas dEle para a minha vida e para a sua vida. Essa seria a resposta correta para todos aqueles que têm fé e confiam no Senhor. Amém? Mas Adão, você pode se perguntar: pastora, por que Adão se escondeu? Adão se escondeu antes do próprio Deus se achegar ali no jardim, porque ele reconhecia a voz de Deus. Adão reconhecia a voz do Todo-Poderoso. Em Salmos 29, a palavra de Deus diz que a voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. Desde o princípio, desde Gênesis, a voz do Senhor, ela é poderosa, queridos. É com a voz que o Senhor criou o mundo. Ele disse: haja luz, e houve luz. O Senhor, tudo que Ele criou foi com sua voz. E assim não foi diferente nesse dia quando o homem pecou. O homem pecou e o Senhor chegou e perguntou a ele: quem te fez saber que estava nu? E Adão, escondido, com medo, porque ele reconhecia a voz de Deus, porque ele sabia o quanto poderoso era a voz de Deus. E aí ele continua dizendo: tive medo e me escondi. Adão teve medo porque pecou. Adão teve medo de Deus. Eu acredito que bateu em Adão um arrependimento. Quando ele olhou para tudo aquilo que Deus tinha criado, o jardim ali, o paraíso, o Senhor tinha criado e preparado todas as coisas para ele. Preparou para ele até uma Eva para ele. E eu acredito e creio que Adão, ele se arrependeu. E aí veio sobre Adão o medo. Porque o pecado, ele nos faz nos sentir medo. O diabo, quando ele vem, ele ama nos fazer pecar. Mas ele é o próprio que nos acusa. É o diabo que acusa as nossas vidas, as nossas mentes. Quando o medo vem, queridos. O diabo, ele faz com que a gente peque. E ele é o primeiro a colocar o medo dentro de nós. E toda vez que o ser humano peca, toda vez que a gente pisa no pepino e na quitanda inteira, não importa se você é cristão ou não, como ser humano, toda vez que a gente faz algum ato errado, algo que não agrada o coração de Deus, ou algo que a gente fez de errado entristeceu o coração de alguém, nós temos uma facilidade de se esconder. Nós temos uma facilidade de esconder o nosso erro. Mas como filhos do Senhor, isso há um peso sobre nós. O Senhor nessa tarde, Ele quer falar conosco de uma maneira muito especial. E hoje Ele quer tirar todo o medo da minha vida e da sua vida. Não sei na onde que você está escondido. Eu não sei se você está escondido atrás de uma falta de perdão. Eu não sei se você, igreja amada, você que está na sua casa, está se escondendo atrás de um travesseiro, se você está se escondendo em cima de uma cama, de uma amargura de coração, de uma falta de perdão, mas eu quero lhe dizer que o Senhor Jesus chegou e Ele está te perguntando onde tu estás, porque eu quero trocar as tuas vestimentas nessa tarde. Assim como o Senhor, Ele preparou uma vestimenta. Ele preparou uma vestimenta. Teve sacrifício. Ali o Senhor Deus, Ele mata um animal, Ele tira a pele e Ele cobre a nudez de Adão e Eva. E hoje eu quero dizer para você que essa palavra falou muito comigo. Nós temos um Pai que nos ama. Nós não temos um Pai que nos julga. O mundo nos julga. As pessoas nos julgam, apontam os dedos para nós. Mas nós temos um Pai amoroso. O nosso Pai, Ele é um Pai que Ele está sempre pronto a nos abraçar. O nosso Pai está sempre pronto para nos perdoar. Não importa atrás da onde, das malhadas que nós estamos escondidas. O Senhor Jesus, Ele nos acha. Adão estava atrás de uma moita, atrás de uma árvore. Mas eu quero dizer para você, não importa o lugar que você está escondido nessa tarde, o Senhor Jesus, Ele
Deus, Ele já entregou o Senhor Jesus como um verdadeiro sacrifício para cobrir a minha nudez e a tua nudez. Por isso eu declaro sobre a sua vida a libertação. Saia deste lugar de medo. Venha para fora. Venha para fora, porque o Senhor, Ele quer cobrir a sua nudez. Ele quer te dar roupas novas. Ele quer te dar pensamentos novos. O Senhor Jesus, nessa tarde, Ele quer entregar para nós, como igreja do Senhor, os projetos de vida que Ele tem para nós, para as nossas casas. O Senhor Jesus, juntamente com o Espírito Santo, Ele tem projeto para as nossas vidas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso, Satanás e seus demônios não há de poder comigo e com a minha família. Porque hoje eu vou descer à casa do oleiro. Eu vou descer à casa do oleiro e eu vou ouvir a voz do meu Deus. Eu vou ouvir a voz do meu bom pastor. A palavra do Senhor diz em Salmos capítulo 4, versículo do 1 ao 3. A palavra do Senhor diz: esperarei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amados, queridos do Senhor, o Senhor está sempre pronto para ouvir as nossas orações, os nossos pedidos. Toda vez que eu e você descemos para a casa do oleiro, para quem não sabe, a casa do oleiro é o teu quarto. Quando você entra no seu quarto e você fecha a porta do seu quarto e você ali se ajoelha e ali você se coloca na presença do Senhor com todo o coração quebrantado na presença do Senhor. Um coração quebrantado, a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele não aguenta um coração quebrantado. Um coração quebrantado quer dizer de um coração sincero. Quando eu me ajoelho diante do Senhor e eu vou ali atrás da porta do meu quarto, eu ajoelho, ali eu posso ser verdadeiramente quem eu sou. Porque diante do Senhor Jesus, amados, não tem como nós brincarmos de esconde-esconde com Ele. Não tem como nós, igreja do Senhor, você que está nessa cama, nesse sofá, nessa hora, ou de repente até num leito do hospital, eu declaro sobre a sua vida que não dá para brincar de esconde-esconde do Senhor, com o Senhor, porque Ele nos acha, e Ele nos acha não para nos punirmos, mas Ele nos acha para nos curar. Aonde tu estás? Essa é a pergunta. O Senhor está nos encontrando nessa tarde. O Senhor está sempre pronto para ouvir as nossas orações. O versículo 1 diz em Salmos 40, versículo 1: inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Como a nossa voz tem sido reconhecida no mundo espiritual. Eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus, Ele está sempre pronto a ouvir a minha voz, a ouvir a sua voz. Ai, mas Ele só ouve a voz dos pastores. Não, isso é mentira. O Senhor Jesus, Ele está pronto para ouvir a voz de todos aqueles que o recebem de todo o coração. O Senhor Jesus está pronto para ouvir os nossos clamores, os nossos socorros. Ele vem de encontro, nos socorrendo, respondendo às nossas orações. Mas eu quero dizer para vocês, assim como Adão reconheceu a voz de Deus no jardim do Éden, eu quero dizer para vocês nessa tarde, como que a sua voz e a minha voz tem sido reconhecida no mundo espiritual. É uma pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos. Queridos, quero dizer para vocês que Satanás e seus demônios, eles não respeitam quem canta bem, ele não respeita quem prega bem. O reino das trevas não respeita quem é bonitinho, quem tem um carro do ano ou não, quem tem uma casa grande ou não, quem fala bem ou não, quem conhece a Bíblia capa a capa ou não. O reino das trevas respeita uma voz com autoridade no Senhor. Como tem sido a sua voz no reino espiritual do inimigo?
Quando você desce à casa do oleiro, quando nós descemos lá para conversar com o Senhor, quando nós entramos numa batalha espiritual por um filho que está nas drogas, por um marido que está na bebida, por alguma situação adversas que tem acontecido nas nossas vidas nesse tempo e fora desse tempo de pandemia, como que o inimigo ouve a sua voz? Será que o inimigo tem ouvido as nossas vozes com vozes de autoridade no mundo espiritual? Porque a palavra do Senhor diz, querida igreja, que nós, todo aquele que receber ao Senhor como seu único Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor lhes daria poder e autoridade. Isso é palavra de Deus. Isso não é a pastora inventando. Para todos que creem no Senhor, para todos que entregaram a sua vida ao Senhor, para todos que têm fé no Senhor Jesus, a esses foram lhe dado poder e autoridade. Então, quando eu orar, quando nós orarmos nas nossas casas, quando nós orarmos pelos discípulos, quando nós orarmos pelos doentes, é necessário que haja cura, que haja libertação, querida igreja. Por que como igreja do Senhor, nós não temos visto tantos milagres na casa do Senhor? Será que as nossas vozes estão realmente chegando ao mundo espiritual com autoridade, com óleo, com unção? Eu acredito que Adão, ele reconhecia o poder e a autoridade da voz de Deus. Por isso que apesar dele ter pecado, apesar dele ter destruído os princípios ali, ele quebrou o princípio da obediência. Apesar de tudo isso, ele reconheceu a voz de autoridade do Senhor. E mais um detalhe aqui, Adão, ele reconheceu que ele errou. Então nessa tarde, essa palavra, ela vem de encontro aos nossos corações, te perguntando: Senhor, onde tu estás? Reconheça o seu erro, volte-se para mim, volte-se a ouvir a minha voz. E o Senhor, quando Ele fala assim, olha, reconheça o seu erro, o Senhor está dizendo de arrependimento. Amados, nós não podemos ser igreja que perde vitória. Perdão, nós não podemos ser igreja que perdemos guerras, melhor dizendo. Nós somos ungidos do Senhor. O Senhor entregou em nossas mãos muitas armas poderosas. Inclusive a voz. Inclusive em ouvir a voz de Deus. Inclusive a nossa própria voz. Com a nossa voz nós profetizamos. A nossa voz, ela sai de dentro de nós. E dentro de mim e dentro de você existe o Espírito Santo de Deus. Que é Ele que comanda tudo aquilo que nós vamos falar. E por que muitos de nós estamos escondidos atrás de palavras torpes? Tiago capítulo 3, o Senhor ele fala: é impossível de uma boca só jorrar bênção e maldição. Então, como que eu tenho utilizado a minha voz? Nós precisamos utilizar a nossa voz como boca profética, uma voz profética, uma voz quando ora, uma voz quando vai dirigir uma intercessão, uma oração. Ali, Satanás e seus demônios, ele bate em retirada. Porque da boca deste homem, da boca dessa mulher, da boca dessa criança, desse adolescente, existe a autoridade e poder do Senhor. Às vezes nós ficamos se perguntando e mendigando orações. Eu quero desafiar você que está na sua casa. Esse é o tempo de pandemia, de isolamento. E muitas das vezes não conseguimos ir até o pastor, até um líder, para orar por nós. Mas eu quero dizer para você que eu e você, nós temos autoridade. A nossa voz é uma voz ungida. A nossa voz é uma voz poderosa, porque essa é uma promessa do Senhor para todos aqueles que creem. O Senhor nos daríamos poder e autoridade. O inimigo não pode olhar para nós, mas igreja, e ver em nós
o fracasso. O inimigo não pode mais olhar para nós como igreja e ver em nós que nós temos uma facilidade imensa de ouvir a voz dele. Quando o medo vem, ele nos intimida. Veja-se bem, quando um assaltante chega em algum lugar, alguma residência, algum lugar, ele não chega com as mãos vazias. Ele chega sempre com uma arma. Para quê? Para nos intimidar. Para intimidar o dono daquela casa. Para intimidar o dono daquele comércio. Intimidando com uma arma, o que vai acontecer? Vai vir o medo. E quando vir o medo, o que vai acontecer? Nós vamos querer fugir ou se esconder. Por causa do medo. E falar para ele, leva tudo que você quiser levar. Não é assim? A nossa reação? A maioria das reações são essas. Então eu quero dizer para você que fé e medo não combinam. Nós temos sido ministrados sobre isso. Fé e medo não combinam. Eu quero desafiar você nessa tarde, que a partir desse dia, todas as vozes estranhas que os teus ouvidos estavam ouvindo, hoje o Senhor, Ele está arrancando da sua mente, dos teus ouvidos, toda voz estranha. Todas as vozes que não eram do Senhor. Porque hoje o Senhor nos fez uma pergunta: onde tu estás? E nós estamos respondendo para Ele: estamos aqui, Senhor. Estamos na tua presença, reconhecendo o nosso pecado, os nossos erros. Estamos aqui, Pai amado, para sermos consertados por Ti. O inimigo precisa ouvir uma voz com autoridade e unção. Essa é uma arma poderosa, a minha voz e a sua voz. Quando nós ouvimos a voz de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Pastora, como que eu ouço a voz de Deus? Através do Espírito Santo. Eu vou ouvir a voz do Senhor falando comigo. E eu posso ouvir a voz do Senhor ajoelhando no meu quarto orando. Eu posso ouvir Deus falar comigo através de uma planta, através de uma situação, através de uma palavra como essa, através de um louvor. O Senhor quer que a gente esteja sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Mas como vamos ouvir a voz do Senhor se estamos caminhando em uma rota de pecado, de desespero, de medo, se escondendo? Nós precisamos nesse tempo, queridos, entender: ou nós somos cristãs ou nós não somos. As coisas não há muito de melhorar. Mas eu quero dizer para você as boas novas para você. Felizes são aqueles que estão no Senhor. Porque o Senhor vai te dar estratégia. O Senhor vai nos dar estratégia no meio da crise. Você não vai morrer no meio da crise. Nós não iremos morrer enquanto as promessas do Senhor não se cumprirem nas nossas vidas. Você crê nisso? Eu e você, nós não iremos morrer. Você que está em casa não vai morrer antes das promessas do Senhor se cumprirem em nossas vidas. Quantas promessas do Senhor você já recebeu? Quantas promessas do Senhor você tem anotado nas tábuas do seu coração? Pois eu profetizo na sua vida e na minha vida. Nós iremos viver e nós veremos todas as promessas do Eterno se cumprir em nossas vidas. Amados, quero dizer para vocês o que nós temos visto nesse tempo de pandemia. Adão, ele se escondeu porque ele teve medo. Ele se escondeu porque ele pecou, e porque ele pecou, ele teve medo. E eu quero dizer para você nessa tarde: quais têm sido os tipos de programas de televisão que você tem assistido? Atrás do que nós, como família de Deus, atrás do que nós estamos se escondendo? Quais são as vozes que têm saído da sua televisão? Quais têm sido as vozes que você tem ouvido na sua rede de amizade, no seu grupo de amizade? Nós precisamos vigiar, policiar, porque nós aprendemos que os nossos olhos é a janela da alma. Nós temos as crianças que estão agora em casa. O que os nossos filhos estão assistindo é algo que eles estão ouvindo a voz de Deus.
Ou é somente coisas que têm destruído a vida espiritual dos nossos filhos e as nossas vidas? Tem edificado aquilo que eu tenho assistido? Tem me edificado aquilo que eu tenho ouvido? A minha vida num contexto, nessa quarentena, está sendo movida em tudo. E em tudo nisso eu tenho ouvido a voz de Deus. Porque é o nosso maior desafio. Nós precisamos nesse tempo se manter em quarentena e estar dispostos, amados, a procurar programas em famílias, coisas que nós vamos assistir para ouvir a voz de Deus. É necessário a gente ser pessoas que saibam selecionar o que é bom e o que é negativo. Muitos estão adoecendo porque estão ouvindo muitas vozes que não são de Deus. Vozes do maligno. Pastora, mas por onde o maligno entra que eu não estou nem saindo de casa? Pois eu quero dizer para você que o nosso adversário, ele é espiritual. E ele é terrível. E o maior prazer dele é ver um filho de Deus prostrado, para ele pisar, para ele fazer de nós um nada. Muitas pessoas nessa tarde estão se sentindo um nada. Muitas pessoas nessa tarde estão deitadas, sofrendo, clamando por socorro, mas não tem força para se levantar. Está como Adão: tive medo e me escondi. Estou com medo, pastora, eu não sei como agir. A primeira receita que eu quero deixar para você é: faça uma faxina nas vozes que estão ao seu lado. Faça uma faxina nessa tarde. Mude os programas de televisão. Procurem assistir coisas que edificam. Mudem as músicas. Procurem ouvir músicas que te edificam. Procurem ouvir louvores que te edificam. Quando nós ouvimos certos tipos de música, existem certas letras de músicas que nos levam para baixo. Nos leva num momento na qual a gente sofreu. Porque o diabo, ele precisa trabalhar com a nossa mente, com o nosso ouvido e com o nosso falar. É poderoso a mente, ouvido e falar. É poderoso isso. E nós precisamos colocar diante do Senhor, como um instrumento do Senhor, as nossas mentes, os nossos ouvidos e os nossos lábios. Os nossos lábios, as nossas mentes, os nossos ouvidos precisam ser instrumentos de Deus. Você que está em casa, você que está aqui nessa tarde, vai abrindo o seu coração. E a palavra do Senhor diz também: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz. Então que você possa nessa tarde estar ouvindo o que o Senhor quer falar com você. O Senhor, ele fala conosco. Ele ministra os nossos corações através até de uma flor. O Senhor, ele fala conosco usando várias situações. Sabe qual é o maior problema? É que às vezes também nós não estamos a fim de ouvir a voz de Deus. Existe uma batalha espiritual sobre as nossas mentes. Existe uma fortaleza satânica que quer roubar a nossa mente, a saúde mental dos filhos de Deus. Não estou dizendo aqui sobre religião. Não estou dizendo de uma placa de igreja. O Senhor tem falado muito ao meu coração. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu não estou dizendo de placa de igreja. Eu não sei aonde que essa live ela vai chegar, mas eu quero dizer que o Senhor amou o mundo. E nós estávamos no mundo. E Ele entregou a vida do único filho dele por mim e por você. E você que se encontra e que acha que está no mundo, o Senhor nessa tarde, Ele te faz um convite. Ele está te perguntando onde tu estás. E a tua resposta tem que ser: eu estou aqui, Senhor. Eu estou ouvindo a sua voz. Glória a Deus por isso, queridos. Deus nos dá a oportunidade. Deus é um Deus de oportunidade. Ele nos dá a oportunidade todos os dias, em todo o tempo. É uma responsabilidade nossa
querer entender e abraçar essa oportunidade. Amém, queridos? Então a palavra do Senhor diz para nós: vamos ouvir a voz do Senhor. O Senhor, Ele quer hoje, no dia de hoje, colocar um cântico em nossos lábios. O Senhor, Ele quer que eu e você usamos a nossa voz como uma voz de trovão, uma voz de autoridade. Não basta cantar bem, não basta pregar bem, não basta ter uma casa linda, não basta nenhuma qualidade dessas que nós temos. Não basta. O que basta para o Senhor, e melhor dizendo, principalmente para o mundo espiritual de Satanás e seus demônios, é uma voz com autoridade e poder. Quando nós orarmos, o diabo tem que bater em retirada. Quando nós ajoelharmos atrás da porta do nosso quarto, ele tem que entender que ali a vitória ganha. Porque a sua voz, a minha voz, é uma voz que tem autoridade e poder. Porque o próprio Jesus disse isso para nós: aquele que me receber, eu estou repetindo isso para você memorizar. Aquele que me receber, esse eu vou dar poder e autoridade. Lhe será dado poder e autoridade. Você está entendendo o que o Senhor está querendo dizer com você, comigo nessa tarde? Para de ter medo. Para de se esconder. Hoje, nessa tarde, vamos falar: Senhor, eu estou aqui. Adão estava nu. E o Senhor Jesus, o Deus, chegou para ele e viu a nudez dele. Amados, é preciso que o Senhor veja a nossa nudez, para que as vestes novas sejam colocadas sobre mim e sobre você. Não tem como o Senhor olhar para nós e ver em nós roupas, máscaras. Não tem como o Senhor nos dar umas vestes novas. Não tem como o Senhor colocar em nós vestes novas, se Ele não olhar para mim, para você, e não ver a nossa nudez. Qual é a minha nudez, pastora? São as minhas fraquezas. É aquilo que me faz pecar. É aquilo que me faz sair dos princípios do Senhor. É aquilo que entristece o coração do Espírito Santo. Coloque diante de Deus. Deus chegou até o jardim e viu a nudez de Adão. E Adão, ali e Eva, eles tiveram a oportunidade de ser matado um carneiro e receber uma nova vestes. E o próprio Deus, Ele já entregou Jesus Cristo como o maior sacrifício, para que hoje as minhas vestes e as tuas vestes fossem lavadas pelo sangue do Cordeiro. Não há mais nada que possa nos acusar. E por que esse medo? Por que se esconder? Por que esse desespero? Possa ser que tudo isso seja porque nós estamos ouvindo vozes estranhas. E o diabo, o nosso adversário, ele é perito em fazer com que a gente venha e ouve vozes estranhas. Mas eu quero dizer, como boca do Senhor, e nós estamos já chegando aqui quase à reta final já dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero dizer que o Senhor, Ele tem as boas novas para mim e para você. Busque no Senhor uma renovação de mente. O Senhor, Ele é paciente conosco, queridos. Como o Senhor tem paciência comigo e com você. Se você tiver um tempinho, quando você sair daqui, medite em Lucas capítulo 15, do versículo 3 ao 5. Como o Senhor tem paciência com a gente. Como o nosso Pai, Ele é amoroso. Como Ele nos ama tanto, como a paciência dEle é grandiosa conosco. Então, para que ter medo? Para que ter medo? Eu quero profetizar sobre a sua vida que está aqui hoje e que está em casa. Segura essa palavra. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida.
As portas do inferno não vai prevalecer no desemprego que você está com medo. As portas do inferno não vai prevalecer sobre a sua e a minha saúde, sobre as nossas famílias. As portas do inferno não vão prevalecer nos nossos sonhos. O diabo não vai roubar os nossos sonhos. Nós seremos mulheres e homens que sonham, que voam longe. Nós seremos vasos de barro nas mãos do oleiro, mas nós seremos vasos preciosos, porque é a promessa para nós. E a partir desse dia nós vamos passar a ouvir a voz de Deus. Na voz de Deus há descanso. Quando eu ouço a voz de Deus, eu consigo ser mais perseverante. Na voz de Deus eu consigo mudar pensamentos. Na voz de Deus eu quebro fortalezas do diabo. Na voz de Deus eu quebro aquela confusão na minha casa. Na voz de Deus eu consigo prosperar no meio da crise. Porque o Senhor está nos dando oportunidade. Não veja isso como crise, veja como oportunidade. O Senhor quer me dar a mim e quer dar para você oportunidades novas em tempos de crise. Eu não sei o que você sabe fazer. Eu não sei se você sabe fazer um bolo, um pão, o que você sabe fazer, uma trufa. Eu não sei o que você sabe fazer. Mas eu quero dizer que o Senhor vai te usar naquilo que você sabe fazer. O Senhor, Ele vai abrir portas na sua direção. Você será surpreendido pela voz de Deus. Para a gente encerrar, tem uma passagem que eu gosto muito, quando Jesus, Ele usa a voz dele e fala para a tempestade: para agora. E os discípulos tudo com medo. E os discípulos que conheciam o Senhor, os discípulos que ouviam a voz do Senhor, estavam no barco e tiveram medo. Isso quer dizer que não basta sermos conhecedores da palavra. Isso não basta também ser somente obediente, porque Adão foi desobediente, mas os discípulos estavam com Jesus e tiveram medo e chamaram o mestre. E Jesus disse para o vento: cala-te, para. Quero dizer para você nessa noite, não basta conhecermos somente as Escrituras, precisamos exercer a fé. Quem é esse que faz o vento parar? Quem é esse que acalma o mar? Quem é esse, queridos? Oh, Jesus! Quem é esse, queridos? Quem é esse que acalma a tempestade? Eu não sei qual é a tempestade que você tem passado. Eu não sei quais são as suas angústias que você tem passado. Mas quem é esse? Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o nosso Jesus que morreu na cruz por nós. Esse é o Jesus que olha para mim e para você e não nos vê pessoas fracassadas. Esse é o Jesus que nos ama. Esse é o Jesus que quer olhar para mim e para você todos os dias e nos promover. Ele tem prazer em nos promover quando ouvimos a voz dele. Você que está aí na sua casa, abre o seu coração. O Senhor, Ele quer te promover. Quem é esse Deus que nos procura hoje? Onde tu estás? Onde tu estás, filha minha? Onde tu estás, meu filho? O que tem tirado o seu sono? Onde tu estás? Hoje eu quero trocar suas vestes. Eu quero trocar suas vestes hoje. Hoje é tempo do Senhor falar conosco. Quem é esse? Quem é esse que não pensou em morrer na cruz por nós? Ele é muito mais que a pandemia. Ele é muito mais que um vírus. Ele é muito mais que o coronavírus na vida. Se morrermos de coronavírus, ainda assim estaremos com Ele. Ainda assim estaremos com Ele na eternidade. O que adianta não morrer de coronavírus,
mas morrer inundado de pecado e ir para o inferno. Quem é esse? Onde tu estás, minha filha? Onde tu estás? Quem é esse? Quem é esse, Senhor? Nós queremos te conhecer mais de perto, Pai. Nós queremos sair, Senhor, de um evangelho raso e queremos mergulhar na sua presença, Senhor. Nós queremos sair desse evangelho e sermos inundados pela sua voz. A sua voz que nos cura. A tua voz que nos levanta todos os dias. A sua voz nos levanta. Os discípulos estavam com ele e tiveram medo. Quantos de nós somos discípulos e estamos com medo? Quantos de nós somos discípulos, tomamos a sua ceia, vivemos os seus princípios, estamos tomados por medo? Oh, Jesus. Esse é o Deus vivo, um Deus grande que nos ama. E eu sei que essa palavra está falando com muitas pessoas. Quem é esse? E todos ficaram admirados. Quer dizer, os discípulos estavam com ele e ainda não sabiam o nível de poder e autoridade que estava ali no mestre. E como discípulos que nós somos, quero dizer para vocês, diante do Pai, juntamente com o Pai como filhos, nosso Pai, ele não quer somente ser reconhecido como Pai, mas o maior prazer do nosso Pai, sabe qual é? É ver os teus filhos prosperar, é ver os teus filhos vencer, é ver os seus filhos fazendo obras maiores do que a dele, porque isso ele deixou escrito para nós. Nós faremos obras maiores que a dele. Quero convidar você nessa hora a ficar em pé. Quero orar pela sua vida. Quero abençoar a sua vida. Você que está aí em casa, quero abençoar a sua vida. Quero declarar que você vai levantar dessa zona de conforto que você está. Você vai abrir a janela do seu quarto. Você vai abrir as portas da sua casa. E você vai colocar um louvor. E você vai chamar a presença do Espírito Santo para entrar na sua casa, para ceiar com você e a sua família. E você que está aqui nessa tarde vai fazer o mesmo. Ao chegar na sua casa, você vai abrir a sua casa, você vai abrir as suas portas e você vai convidar a presença do Espírito Santo. E você vai falar: Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz. E o Senhor, ele vai trazer sobre ti um refrigério na qual você nunca saboreou, algo que você nunca viu, algo que você nunca viveu. Oh Senhor, feche os seus olhos. Oh Jesus, comece a falar com o Senhor aí onde você está. Aonde você está? O que te fez medo? O que te fez esconder? Comece a falar: Senhor, eu preciso de mudança. Oh Jesus. Ele é um Pai que nos perdoa. Ele está preparado sempre para nos perdoar. Oh Jesus. Vai falando com o Senhor. Falando: Senhor, eu preciso de mudança no meu temperamento. Eu preciso ser ouvinte da sua palavra e praticar. Eu preciso ouvir a sua palavra e praticar, Senhor. Eu tenho ouvido muito, mas eu não tenho praticado. Eu tenho, Senhor, ficado cheio de tanto ouvir, mas eu não estou conseguindo praticar, Senhor. Eu sou como aqueles discípulos que estavam com o Senhor no barco. A tempestade veio e eu tive medo. Eu estou aqui, Senhor. Oh Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, a tua igreja. Eu declaro, Senhor, que é começando por mim, Pai. Eu quero ouvir e praticar a sua voz. Eu quero ouvir, Senhor, e ser boca profética nessa terra. Senhor, eu quero ouvir e entender o que o Senhor tem para mim e para a minha casa.
Senhor, eu quero entender a sua palavra. Eu quero estar com os meus ouvidos sensíveis à sua voz. Pai, eu profetizo em nome de Jesus que toda depressão nessa tarde está, Senhor, repreendido em nome de Jesus. Toda angústia de coração, toda tristeza da alma, Senhor, eu declaro agora, Senhor, repreendido. Eu declaro a alegria do Senhor na vida dessa pessoa que está nos assistindo. Eu declaro vida de Deus, Senhor, na vida, Senhor, de todos aqueles que estão em ponto de se suicidar nessa tarde. Que todo suicídio, todo espírito de morte, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. E nós declaramos que no espírito de morte entra o espírito de vida. O espírito de vida, tua presença, Senhor, sobre essa casa, sobre essas pessoas que aqui estão. Eu profetizo que os filhos não sofrerão, porque o Senhor dará a eles estratégias em meio à crise. O Senhor fará, Senhor, milagres em meio ao deserto. Eu abençoo os teus filhos. Eu profetizo e abençoo, Senhor, as tuas bênçãos sobre a vida deles nessa tarde. Que eles possam entender quem é esse. Quem é esse que até o mar ouve a voz dele. A tempestade, Senhor, ouviu a sua voz. Quem é esse? E que nessa tarde nós possamos, Senhor, nos entregar para ti em nome de Jesus. Com os nossos pecados, Senhor, apresentados diante de ti. Hoje, Jesus, também apresentamos diante de ti, Senhor, esses pedidos de oração nessa hora. A vida do Miguel, filho da Fabiana. A Meire pede também oração para a Maísa e a Marisa. A Valquíria, oração para a família. Guilherme pela saúde. Tio João da Fabiana, por todos que contraíram o coronavírus. Pelo Márcio, o vizinho da Neia, internado com câncer no estômago. Pelo Gui, desde já, Senhor, nós declaramos agora como igreja do Senhor. Você que já ouviu a voz de Deus agora, seja uma boca profética. Começa a exercitar a sua voz agora. Começa a exercitar o dom e a autoridade que Deus nos deu de falar, de pregar, de interceder, de levar as boas novas. Coloca de som. Cada um, Senhor, desses nessa hora, que a tua bênção, Senhor, esteja sobre eles. Nós declaramos nos hospitais nessa hora que o teu Espírito Santo vai visitando cada leito de hospital. Nós profetizamos a cura. Levanta essas pessoas que estão contaminadas, cura elas, Pai, para a tua honra, para a tua glória, para que o teu nome seja exaltado. Todos os pedidos de orações aqui, Senhor, nós apresentamos diante de ti e declaramos a vitória em todos os pedidos. Declaramos que essas pessoas te pertencem. Declaramos, Senhor, a salvação para elas. Declaramos que sobre elas não vale encantamento. Declaramos que sobre elas existe a vida de Deus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te louvamos. Obrigado, Senhor Jesus, por essa tarde abençoada. Obrigada por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor vai fazer ainda, Pai, em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Você que está aí na sua casa, que você possa, estamos já na reta final, que você possa meditar nessa palavra de hoje. Se você conhece alguém que precisava ouvir essa palavra, compartilhe essa live depois, ela vai ficar registrada aí para as pessoas que necessitam ouvir. E a partir de hoje, vamos exercitar a nossa voz profética. Vamos purificar os nossos ouvidos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado, pastor André. Obrigada, pastora Érica. Obrigada, igreja querida, pela oportunidade. Que o Senhor possa continuar cuidando de nós, das nossas casas. E que nós possamos, em nome de Jesus, estar invisível a toda essa situação que estamos passando. Em nome de Jesus, amém.
Amém? Deus falou com você? Aleluia. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é tremendo. E Ele não despede ninguém de mão vazia. Eu quero aqui agradecer a pastora Bia por ter atendido ao nosso pedido. Eu quero lhe convidar. Quinta-feira que vem, vamos estar aqui novamente, buscando a face do Senhor, adorando e exaltando a Ele. Você que está aí na sua casa, não está no grupo de risco, eu te convido a quinta-feira que vem estar aqui. Estamos nos cuidando da forma que está sendo pedido. Você não vai estar correndo risco de estar aqui. Suelen, eu não tenho risco de estar na igreja? Não. Eu vou lhe provar como. Se cair um dinheiro agora na sua conta, você vai correr a fila do banco e vai ficar lá por horas. E talvez você entre ou você tenha contato com alguém que não está se cuidando. Aqui a igreja, ela está sendo limpa. As cadeiras estão sendo esterilizadas. O banheiro está sendo esterilizado. Estamos todos de máscaras. Quando o microfone ele é compartilhado, aqui é um álcool e estamos esterilizando. Então eu convido você, a quinta-feira, estar aqui, buscando a face do Senhor. E eu quero pedir que as palmas louvam e engrandecem ao nome do Senhor. E eu chamo o pastor para fazer o encerramento deste culto. Aplaude a Ele, que é digno de todo louvor, de toda adoração. Glória a Deus. Esse Jesus é lindo, né? Ele fala com o seu povo. E Ele falou nessa tarde aos nossos corações. Quero agradecer mais uma vez a pastora Beatriz, pastor João, que nós amamos muito, que Deus continue usando a serva dele. E eu tenho certeza que Deus falou muito ao seu coração, porque também falou ao meu coração. Amados, quero só lembrar que no sábado nós teremos a nossa rede de jovens. Você que é jovem, quiser vir participar conosco, nós não vamos transmitir a rede de jovens pela live. Então, se você quiser participar, tem que estar aqui na igreja, às 19h30, para participar deste culto abençoado, dirigido pelos nossos jovens, os nossos adolescentes. Domingo, às 19 horas, teremos o culto da família. Estaremos aqui todos para adorar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Estende suas duas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer juntos, amém. Paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe e vou em paz.